Ouçam essa. O Senado aprovou um projeto que aumenta a pena de injúria racial para 2 a 5 anos de cadeia, se o crime for cometido em eventos esportivos ou situações semelhantes. Por mim, tudo bem. Quanto mais punição para racista, eu acho é pouco. Agora, é muito esquisito, né, Aidar, que você tá num estádio seja um agravante. Quer dizer que se eu faço isso numa loja, é menos grave do que eu fazer a mesma coisa numa arquibancada? Explica isso pra gente. Bom dia. Bom dia, Megali. Bom dia, Sheila, Carla. Bom dia aí aos nossos ouvintes. Pois é, Megali, esse projeto é aquela coisa que a gente costuma dizer que é bem intencionado. Aumentar a pena de prisão para quem é racista é uma atitude muito boa. A gente tinha que aumentar até mais. Só que esse projeto é aquela coisa, minha avó costumava dizer que o caminho para o inferno ele é pavimentado com boas intenções. E essa boa intenção desse projeto pode trazer problemas no futuro que acabem beneficiando os racistas. Sempre que é aprovada uma lei penal, eu vou escutar quem realmente entende do riscado para ver se essa lei é boa ou se é daquelas coisas que se faz como uma resposta a alguma coisa que está acontecendo, nesse caso, aos casos odiosos de racismo em estádios de futebol, e realmente ou se é uma lei que pode funcionar direito, Megali. E aí é o seguinte, o pessoal diz que essa lei pode causar muita confusão, Megali, do jeito que ela está redigida. Pelo seguinte, porque primeiro tem essa questão, o crime de injúria racial hoje, ele é punido com 1 a 3 anos, e o crime de racismo com 1 a 5 anos de prisão, de detenção. Essa lei, ela aumenta a prisão, o período, o prazo, né, de condenação de 2 a 5 anos para os crimes de injúria racial cometidos, olha o texto do projeto, Megali, que foi aprovado pelo Senado, no contexto de atividades esportivas, religiosas, artísticas ou culturais destinadas ao público. Aí começa o ponto 1. Por que alguém que é ofendido por um racista, que está trabalhando no balcão de uma padaria, vamos pensar um chapeiro negro, está lá, aí chega um cliente racista e o ofende. Esse cliente pode pegar de 1 a 3 anos. Se esse mesmo cliente ofender esse mesmo chapeiro em um estádio de futebol, a pena aumenta de 2 a 5 anos. Por quê? Não é a mesma ofensa? Esse é o ponto 1. O ponto 2, Megali, é o seguinte, o que é, afinal, atividade esportiva destinada ao público? No caso de um estádio de futebol, isso fica muito claro, mas vamos pensar em um evento escolar. Você vai para um evento na escola do seu filho e tem lá um racista que ofende uma pessoa negra. Isso era um evento esportivo? É destinado ao público ou não é destinado ao público? Como a redação da lei é muito aberta, isso pode ficar sendo discutido na justiça, enquanto o racista não é preso, não é punido, não responde direito do jeito que tem que responder. Então, Megali, quem entende do riscado acha que o ideal seria aumentar a pena tanto para o crime de racismo como para o crime de injúria racial, de forma geral, sem qualificar essa injúria a depender do local ou do evento que você está. E no caso, seria tão mais fácil, porque é o que o Aidar disse, né? A gente quer resolver um problema, o problema está ali posto, e o poder público quer encontrar mecanismos para que a gente retorne à normalidade e o problema seja resolvido. E geralmente o nosso impulso é a criação de novas leis, o que torna o Brasil um país muito confuso, com muitas leis, muitas contraditórias, por isso que aqui tem esse negócio de lei que não pega. Você quer criar um super rigor, mas você cria leis que não fazem sentido, como essa que torna a agressão, no caso de um torcedor na arquibancada, mais grave do que um cara que faz isso na padaria. Que sentido tem isso? E a gente fica se viciando em lei, e aí, voltando ao ponto aqui, a gente acaba, enfim, criando uma sociedade tratada como criança e convivendo com leis que a gente não sabe se vai pegar ou não, porque muitas vezes não fazem sentido, né, Aidar? Eu não consigo realmente entender o sentido dessa legislação específica. Megali, é aquela coisa bem intencionada que vai dar ruim, porque o pessoal está pensando só na boa intenção. A gente vai lembrar de alguns casos de falsificação de medicamento lá atrás, em uma legislação que foi aprovada, e aí por conta de falsificação de medicamento se aprovou uma legislação muito rigorosa.
Só que naquela época se colocou no mesmo balaio o cara que falsifica um medicamento quimioterápico para tratar câncer do cara que coloca um pouco de água a mais no esmalte. Não se diferenciou esse tipo de conduta e acabou criando injustiças que foram contestadas e deixaram a lei propriamente mais fraca. E tem aquela coisa, né, Megali? A gente consegue imaginar, eu gosto de dar esse exemplo, que é o seguinte: imagina a seguinte situação, tem lá um grupo de pessoas, de bandidos, combinando um sequestro. Vamos sequestrar alguém ou vamos assaltar um banco. Aí chega um dos caras, um dos membros do grupo e fala: gente, eu ouvi dizer que o Senado aumentou de 30 para 40 anos a pena de sequestro. Aí os caras, não, peraí, então vamos peraí, de 30 para 40, vamos parar com isso, vamos fazer outra coisa, vamos procurar emprego. É impossível a gente imaginar essa cena. Então é o seguinte, aumentar pena só por aumentar não adianta. O que precisa é, ainda que seja de 1 a 3 anos, colocar esse povo em cana, punir, processar efetivamente. A pena pode ser de 20 anos. Se você não colocar os caras em cana, não fizer pagar pelo crime, não adianta nada aumentar a lei. E a gente está cheio de exemplo nesse sentido no Brasil, Megali, como você bem colocou. Muita gente participando, viu? Mandando mensagem. O Nelson do Ipiranga está dizendo: coloca como crime inafiançável e acaba logo com essa palhaçada. Mas já é. O Brasil já não transformou, Aidar, a injúria racial em crime inafiançável? Você lembra do torcedor do Boca? Ah, não, imprescritível. É imprescritível. Inafiançável, acho que não, né, Aidar? É imprescritível, salvo engano, racismo, não injúria racial, é inafiançável. Só que é o seguinte, como a pena é muito curta, a pena é de 2 a 5 anos, quando é até 4 anos, você pode começar a cumprir a pena em regime aberto. E de 4 a 8, começa no semiaberto. Então, vem essa sensação de impunidade. Mesmo que haja condenação, você tem um cumprimento de pena que não começa com a prisão.